Não, quem falou primeira? Primeira? Ah. Mas veio de alguém de lá já. Veio. Então seja bem-vindo a primeira vez, o Leandro Lucas Pérez. Seja bem-vindo. Vocês estão agora, era de domingo para cima do Alsta, mudou, né? Isso, agora tá... Ó, a casa que ele frequenta, que eu conheço, era para cima do Alsta, de domingo à noite a palestra. Agora tá... no Estoril. No Estoril? Próximo ao Plaza. Tá, próximo ao prazo. De que dia? Terças, reuniões mediúnicas, e sextas-feiras, estudos, e domingo, palestra e passe à noite. Ó, de terça, reunião de mediúnica. Sexta-feira, estudo. Sexta-feira, estudo, e domingo, palestra. E passe à noite. Passe à noite. Seja bem-vindo, tá? Para nós é um prazer recebê-lo. Fique à vontade, tá? Boa noite a todos. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, casa cheia, numa segunda-feira. Isso é muito importante, não só para todos nós, mas principalmente pela doutrina. Que Jesus possa, na noite de hoje, nos iluminar, possa nos abençoar, proporcionando muita paz. O tema que hoje eu abordei é um tema muito delicado no dia a dia das nossas vidas. Falar de morte é um contexto delicado, difícil de ser debatido e até mesmo encarado quando acontece próximo com algum ente querido, com algum conhecido nosso. Todos nós, um dia, iremos partir daqui para uma viagem, iremos retornar à pátria espiritual. Para a gente começar a falar um pouquinho da morte, a gente precisa entender um pouquinho o porquê desse temor da morte, o porquê do medo da morte, das dúvidas que pairam sobre as nossas cabeças, e o porquê que nós refletimos muitas vezes quando algum ente querido, algum familiar vem a desencarnar. Passa-se os dias e muitas vezes a gente não remete àquela reflexão. Há uns 2 meses atrás, um companheiro de casa, ele, numa sexta-feira, num estudo muito querido por nós, a gente estava fazendo o estudo das obras ali, e passou o dia, no sábado de manhã, ele veio a desencarnar. Para mim, pegou muito de surpresa. Voltou aquela reflexão que há muito tempo eu não tinha. A vida é um sopro, a vida passa um estalar de dedos, e não deu a chance sequer da gente, de pelo menos eu, despedir dele. Mais importante que ele desencarnou, e aí volta essa reflexão. Por que nós temos medo da morte? Nós temos dúvidas. Primeiro, o fator desconhecido. A gente não sabe como que vai ser a nossa partida. A gente não sabe como que vai ser a nossa morte, como que vai ficar os entes queridos. O outro fato é o fato de, antes do surgimento da doutrina espírita, as outras culturas religiosas pregavam sempre aquela ideia de que qualquer coisa que você fizer, você vai para o inferno. Se você for um homem bom, você vai para o céu. As crenças de purgatório. Tudo isso contribui um pouco mais para reforçar ainda de forma negativa sobre o tema da morte. Todos nós, ao despertar para algum lugar, nós iremos. Para onde? É agora que a gente vai começar a falar um pouquinho. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele vem dizer que a morte é a verdadeira passagem
para o novo mundo. Ou seja, deixamos essa roupagem, essa questão do nosso corpo, e assim partimos para as esferas espirituais. Como que ocorre esse fenômeno? Primeiro, vamos imaginar que quando nós estamos dormindo, a gente simplesmente não sente nada. A gente apaga e dorme. Mas a gente ainda está ligado, né? Pode-se dizer pelo fio ou cordão de prata. E esse cordão possibilita, assim que nós desdobramos, porque o verdadeiro fenômeno do desdobramento é durante o sono, possibilita que nós iremos para algumas escolas ou até mesmo algumas vontades inconscientes onde nós estamos mais afinizados. O desencarne é a mesma coisa. Quem sofre é o corpo. O corpo vai sofrer todo o desprendimento, mas o espírito não. Alguém aqui tem medo de morrer? Levanta a mão, por favor. Gente, tem câmera, tá filmando aí ou não? O povo aqui tá bem corajoso, né? Porque... Mas é natural esse medo. Esse medo do desconhecido a gente tem e faz parte. Então, vai ocorrer após o desprendimento, tá? Kardec fala na questão 154 até 155, A e B, que o desprendimento ele ocorre de uma forma mais tranquila. Nunca de uma forma bruta. Ou seja, aos poucos o espírito vai se desprendendo do corpo e vai partindo para a pátria espiritual. Aí vem a doutrina espírita descortinar tudo isso e vem falar de questões morais. Qual que é a relação das questões morais para com o desencarne? Eu pergunto a vocês, tem alguma relação quando nós desencarnamos associado com as leis morais? O que vocês acham? Claro que tem. Quando a gente desencarna, a gente leva toda a bagagem do conhecimento e todas as nossas ações. Mas onde que estão gravadas essas ações? Primeiro, nós temos que saber que nós somos corpo, toda a matéria, somos o perispírito, que é o envoltório que remete o espírito ao corpo, e somos formados do espírito, que é o ser pensante. Então, quando desencarnamos, o corpo morre, toda a função orgânica termina e passa a ser o perispírito, junto com o espírito. Tudo que nós fazemos está gravado no perispírito. Todas as nossas ações, primeiramente, quando encarnados, na lei da consciência. A partir daí, se a vida continua, nós levamos essa consciência para junto. Afinal, o espírito é ser pensante. Como que está hoje o nosso caminhar? Como que nós estamos no dia a dia nos relacionando com as pessoas, com o nosso próximo? Tem total ligação para que um dia nós venhamos a ter um desencarne tranquilo. Quem aqui gostaria de ter um desencarne tranquilo? Levanta a mão, por favor. É aí que a doutrina bendita e consoladora, ela nos
descortina vem nos orientar, clarear ainda mais. A gente se preocupa tanto com o dia a dia, com o futuro, mas muitas vezes esquecemos dessas pequenas características que a doutrina nos impõe. A gente sabe que através dos relatos a vida continua através de cartas consoladoras, através de obras, até mesmo do próprio Chico. E quando eu falo que as nossas ações estão associadas com tudo isso, eu me lembro do caso de André Luiz, mais conhecido no livro Nosso Lar. André Luiz passou 8 anos na zona umbrelina. E desses 8 anos depois, mesmo sendo amparado, tendo a misericórdia de vida, ele precisou passar por tudo isso. Vou interagir um pouco com vocês. André Luiz, quem lembra o personagem dele encarnado aqui, por favor? O médium, médico, sim. Ele foi considerado um suicida inconsciente. Alguém se lembra por quê? Porque ele bebia. A relação dele para com toda a família. Ele trabalhava muito, só pensava no trabalho, mas muitas das vezes os excessos que ele tinha para com ele não imaginava. Então, qual é a relação que tem os excessos que nós cometemos aqui para com o nosso corpo que vai agravar no perispírito? Eu procuro pensar assim, a gente tem uma plantinha que se a gente molhar ela, encher de água, ela vai morrer. Se a gente não jogar água, ela também vai morrer. Então, eu acredito que tudo o que a gente faz em fatores de equilíbrio, seja na injeção de álcool, nas nossas condutas, eu acho que aí a gente tem um progresso espiritual. Mas a partir do momento que a gente passa dos excessos, muitas das vezes, nós prejudicamos o nosso corpo. E foi isso que aconteceu com André Luiz. André Luiz, como falaram aqui, ele era médico. Quando ele desencarnou, ele chegou no plano espiritual. Após sair da zona umbralina, vem o mentor, coloca ele e ele diz: eu sou médico. Eu sei os procedimentos. Mas o plano espiritual é diferente. Percebam que não importa o que você conquiste, o que a gente leva daqui é somente a bagagem do conhecimento. Agora, a gente falou do André Luiz. Agora vai ter um caso do livro Obreiros da Vida Eterna, onde que tem o nosso irmão Dimas, que ele... Vou interagir de novo. Alguém lembra do Dimas? Alguém chegou a ler o livro Obreiros da Vida Eterna? Você lembra quem que era o Dimas? Dimas era um trabalhador, um servo fiel da doutrina espírita, engajado desde muito cedo, simples, porém faltava ainda o alicerce interno dele, principalmente para com a família. No desencarne, ele recebeu, ao desencarnar, o amparo espiritual e foi de uma forma mais tranquila, mais suave, diferente da do André Luiz. André Luiz, depois de um certo tempo, teve a oportunidade de receber um ente querido. Dimas, de imediato, recebeu o amparo. Aí surge uma pergunta: todos nós iremos reencontrar com os nossos entes queridos? O que vocês acham? Eu acho que até, com certeza, né? Senão a gente
não ia entender jamais o motivo da reencarnação. Mas a relação interessante desses dois personagens é que um se fez no trabalho progresso da espiritualidade, nos anseios, já o outro partiu para o trabalho se esquecendo das coisas mais simples, talvez esquecendo dessa questão, dessa parte espiritual. No dia a dia, a gente está passando por essa época de transição e as coisas se tornam mais difíceis ainda. Tem o WhatsApp, ficou mais fácil, a gente hoje liga pelo WhatsApp, a gente resolve as coisas pelo WhatsApp. A gente se esquece, de repente, de pegar um livro, de poder fazer um evangelho dentro de casa. Esquecemos de fazer uma ligação para os nossos entes queridos que estão distantes. E muitas das vezes, os dias vai passando, até que surge o fator morte como determinação aí perante aos nossos familiares. Eu dei o exemplo desse trabalhador porque foi difícil poder não despedir dele através de uma morte brusca, um infarto. E a nossa relação era muito boa. E a doutrina ela vem para a gente descortinar tudo isso e entender que quando a vida continua, a gente tem que aproveitar as situações aqui do dia a dia, as nossas relações, porque uma coisa é certa: a dor da saudade é diferente da dor do remorso. Quantas e quantas pessoas não sentem a saudade, por outro lado, também tem um remorso. O remorso por não ter despedido, por não ter dado aquele abraço. Um exemplo que eu vou dar para vocês, que eu posso dar tranquilamente, é um médico aqui de Rio Preto, que é frequentador da nossa casa, e a história dele é bastante interessante, porque ele acordou de manhã e fez planos com a esposa e saiu para trabalhar, fazendo a cirurgia lá, médico cirurgião. Ele não pôde receber a notícia, mas assim que ele recebeu a notícia, foi um baque, de uma forma trágica. E ele fala: eu tive a oportunidade de abraçá-la de manhã com planos para o final do dia e de repente eu recebo essa notícia. Então a gente faz a associação da morte com esse lado negativo, baseado no começo da palestra. Por que não a gente falar de vida após a morte? Se nós sabemos que temos os relatos através das cartas, através de inúmeras mensagens dos livros, os nossos entes queridos vivem, estão tão próximos de nós, que muitas das vezes esquecemos de fazer uma prece sequer para eles. A prece é o maior meio, mais eficaz, que liga, que faz essa ponte. Nós estamos em agosto, faltam 2, 3 meses aí para o dia de finados. A gente tem que refletir bastante. A doutrina vem nos esclarecer que o espírito não está mais ali. Ali é somente o corpo. Mas vocês conseguem notar a diferença que é nos reunirmos no dia de finados e fazer uma prece, lembrarmos das coisas boas, só que no dia a dia a gente esquece. Pode ser a correria? Pode. Mas a gente tem que começar a se preocupar com a vida amanhã, porque uma hora
a gente pode ir daqui para o Rio de Janeiro, mas a gente pode falar não. Mas para a morte nós não iremos falar. Vai chegar o momento que todos nós vamos partir, vamos encontrar com os nossos entes queridos. Mas, Leandro, tem algum jeito de se preparar para a morte? O que vocês acham? Tem, não tem? Tem. A morte, muitas vezes, ela vem de repente. Muitas vezes através de uma doença, através de um acidente. Mas nós conseguimos nos preparar, não para a hora H, mas conseguimos nos preparar com as nossas ações, porque é isso que vai determinar o nosso desencarne, tranquilo ou um desencarne mais desarmônico. Quando eu falei que as nossas ações estão gravadas dentro do perispírito, as nossas paixões, os nossos vícios, o nosso apego à matéria, com certeza, se nós estivermos nessa sintonia, ao desencarnar, nós vamos ligar com espíritos da mesma sintonia. Mas, se voltarmos para o exemplo de Dimas, nas boas relações, engajado no projeto espiritual, nós conseguiremos ter um desencarne tranquilo. Na questão 163, quando se pergunta se a alma do Livro dos Espíritos, ela deixa o corpo de uma forma rápida, não. Ela é gradualmente, ela vai se desligando, átomo por átomo, molécula por molécula. Essa é uma reflexão que a gente tem que fazer dia após dia, principalmente por ser uma época de transição. O Lúcio estava comentando do silêncio, né? Vocês perceberam que hoje a gente vai num velório, vocês conseguem ouvir o silêncio? Como que é hoje dentro do velório? Hoje dentro do velório é barulho, é conversa. Celular então nem se fala. O silêncio, ele é fundamental, principalmente nessas horas quando estamos velando um ente querido. Porque muitas vezes, como diz o Livro dos Espíritos, até 48 horas, o espírito ainda pode estar remetendo às visões aqui terrenas. O espírito, ao desencarnar, logo de cara ele fica perturbado, dá aquele apagão, e conforme ele vai deixando os desapegos, vai retomando toda essa vida que ele tinha. Então percebam, o silêncio, a prece, são as coisas mais simples que nós podemos fazer, seja diante do nosso desencarne, seja diante para ajudar aquele ente querido que está desencarnando, e muitas vezes no dia a dia em nossas ações. Eu tenho um amigo, eu não sei se vocês já ouviram falar, do Júlio Carvalho, da cidade de Pratinha. A gente tem uma amizade muito grande. Eu frequento com a equipe aqui de Rio Preto. Fazemos parte também do Amor Acima da Dor. É um grupo de mães, pais que tiveram seus filhos que retornaram para a pátria espiritual. E o Júlio, ele, através de muitas cartas consoladoras que a gente vê, a gente percebe nas cartas, quando o filho ou até mesmo outro ente querido diz:
Mãe, eu estou vivo. Meu filho, eu estou aqui. Percebam que é nessa correria que a gente esquece da vida no amanhã. A gente tem a total compreensão, mas muitas das vezes não entendemos quando o espírito familiar está próximo da gente. A gente tem que aproveitar essa última, talvez a última chance dessa reencarnação devido à transição planetária. Um filho chegar para a mãe e dizer: mãe, eu estou bem. A fila que tem de pessoas querendo reencarnar, está mais fácil reencarnar na lista de espera da faculdade do que reencarnar aqui no planeta Terra. Devido a toda a dificuldade que nós encarnados estamos jogando para o plano espiritual. Eles estão tendo dificuldade, os amigos benfeitores, de penetrarem na esfera terrestre. Quem daqui hoje pôde sair de casa e dar um abraço no familiar? Levanta a mão, pode levantar, não tem... Eu não consegui sair nem despedir. Quantas das vezes nós estamos economizando sorrisos e estamos distribuindo mais uma cara fechada, mais tristezas? Para a gente descontrair um pouquinho, olha para o lado, um para cada um. Olha todos vocês para o lado. Para o lado, gente, não é para frente não, para a gente já estão me vendo. Não tem coisa melhor do que poder sorrir, sentir esse bem-estar, essa alegria. Quantas e quantas vezes nós conseguimos fazer isso no nosso dia a dia? É para a gente refletir bastante, acreditar que a vida existe, como Jesus disse: meu Pai trabalha até hoje e eu também. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Não vamos ter medo da morte ou achar que a morte vai simplesmente apagar e a gente não vai mais encontrar, que a gente vai ter dúvidas. Mas uma coisa é certa, vamos nos preparar para o desencarne baseado em nossas ações. Será que nós estamos apegados ao nosso carro, ao nosso trabalho? Será que nós estamos nas vicissitudes da vida? O Cristo deixou o livro de respostas, o Evangelho segundo o Espiritismo, mais simples e que tem todas as respostas ali. Muitas vezes nós estamos preocupados com tantas coisas, até mesmo longe da doutrina, por exemplo, a gente vai buscar tantas respostas, e as próprias respostas estão dentro dos nossos corações. Comecemos a refletir que quando formos desencarnar, estejamos preparados de consciência, para que possamos dizer: hoje eu posso ir em paz, hoje eu posso receber a equipe espiritual, como foi o caso de Dimas. André Luiz teve uma dificuldade enorme, porém jamais deixou de receber o apoio espiritual. Mas conforme ele foi desapegando, o arrependimento foi batendo, ele foi recebendo de uma forma meritória o socorro espiritual. Será que nós estamos
fazendo preces para os entes que já se foram? Eles vivem. A vida não é só o que nós estamos aqui vivenciando, é o mundo invisível. Vamos acreditar. Tudo aquilo que a gente fez de bom, será que um dia não vai contar? Vai. Muitas vezes nós complicamos, muitas vezes achamos inúmeros culpados para as nossas dificuldades, para os nossos erros, mas nós esquecemos de que nós somos os responsáveis por tudo que nos ocorre. A gente é saudável, a gente está podendo enxergar, a gente está podendo andar. A gente está pedindo mais ou está agradecendo menos? A gente acorda às manhãs e agradece: Pai, obrigado por mais uma oportunidade. É isso que vai contar, a gente entender que a vida, ela é um sopro e já já a gente não vai conseguir mais aproveitá-la. Como na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho fala que quando ele ia se deitar, ele fazia um exame de consciência. Será que nós estamos fazendo um exame de consciência? Será que as nossas ações hoje foram positivas? Se não, façamos como Santo Agostinho, possamos refletir e assim possamos melhorar no amanhã. Possamos continuar vivendo, sabendo que tudo o que temos nessa vida é emprestado. O seu desencarne é responsabilidade sua. Não vamos entender como um fator negativo, pesado, não. Mas sim que muitas vezes é fundamental refletirmos. Alguém se lembra do Chico Xavier quando estava no avião e aí ele começou a gritar e de repente o Emmanuel apareceu e disse: o que foi? Eu vou morrer. Eu sei que você vai morrer, mas que morra com delicadeza, né? Será que se fosse hoje a morte vem bater a nossa porta, nós vamos gritar, nós vamos remeter ao que a doutrina nos orienta, lembrar das mensagens de Jesus? Será que nós vamos continuar brigados com os nossos entes queridos? Lembrem-se bem, a dor da saudade, vou repetir, é diferente da dor do remorso. Tem muita gente aí nos hospitais que querem estar aqui, como vocês, assistindo uma palestra, podendo andar, podendo falar. É disso que nós temos que aproveitar cada vez mais. Juntar o ensino, juntar o presente que Deus nos ofereceu e seguirmos em frente. Não se esqueçam que os entes queridos vivem, e assim será conosco. Vamos permitir, a partir de hoje, refletir um pouquinho mais sobre isso, para que possamos estar preparados, desapegar-se de tudo aquilo que ainda estamos presos. Claro que não vai ser da noite para o dia, mas aos pouquinhos. Vamos confiar em Jesus.
A espiritualidade amiga está sempre presente. O Natal está chegando, gente. A gente lembra de Jesus, a hora que a gente coloca a ceia, a gente faz aquela oração. Mas se Jesus está vivo, nós dizemos que Ele está vivo, por que durante os dias nós esquecemos de conversar com Ele? Muitas das vezes esquecemos de conversar com os nossos entes queridos. Não. Vamos nos lembrar sempre que a vida continua, que estamos aqui só de passagem e que, antes de tudo, o amor cobre uma multidão de pecados. É o amor que vai fazer com que nos possibilitando um desencarne mais tranquilo. Que Jesus nos abençoe, uma ótima semana a todos e se preparem. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Não deu certo?